Fala galera, tranquilos? Estamos aqui em mais uma aula da nossa unidade 6. Então, recapitulando, na aula passada nós conversamos sobre o histórico do boliche, né? Então, esse bimestre, nessa unidade, nós estamos trabalhando esportes de precisão e esportes adaptados, né? Então, a gente conversou falando sobre o histórico do surgimento do boliche. E na nossa aula de hoje, então, nós vamos falar sobre os elementos do boliche, né? Que são como que se joga efetivamente. Então, o jogo de boliche ele consiste, né, em lançar a bola, né, com o objetivo de derrubar os 10 pinos que são dispostos na pista em formato de triângulo, né, no final, que fica no final da pista, onde tem duas canaletas laterais que evitam que a bola passe para a pista, as pistas dos lados. Os jogadores eles tentam derrubar o maior número de pinos em 2 jogadas. Caso realizem o strike, o que seria o strike? É derrubar todos os pinos de uma vez só. Na primeira jogada, não usam a segunda tentativa. Caso cada conjunto de 2 jogadas, ela recebe o nome de frame, né? Um jogo é composto por 10 frames. Né? No 10º frame, há uma regra especial, que se o jogador marcar um strike ou um sparring, que já explico para vocês, o que é o sparring, que é derrubar todos os pinos em 2 jogadas, ele pode jogar até 3 vezes, né? Ele obtém mais uma jogada extra. Uma partida ela é disputada então por 2 jogadores em 2 pistas situadas lado a lado. E a cada frame eles trocam de lado, né? Eles trocam de pista. Isso lembrando que a gente está falando das regras do esporte oficialmente disputado, né? Não das gincanas, das brincadeiras que nós fazemos aí eventualmente com os nossos colegas, e sim as regras oficiais do esporte. Os equipamentos do boliche, quais são eles? Então a gente tem a pista, né, que ela deve ser composta, ser feita, né, de madeira ou materiais sintéticos, e tem a dimensão de 18,20 metros de largura, né, de comprimento, por 1,07 metro de largura, ok? E daí a gente tem as bolas, né, que são compactadas e feitas por materiais diversos, né, como borracha dura, poliuretano ou poliéster. Tem 3 furos, né? Um para cada dedo e o polegar, contando o polegar, e os outros 2 dedos médios e o anelar. O seu peso ele varia, né? De 2,72 kg a 7,25 kg. Aí depende do tipo de jogada que o atleta vai fazer, ele escolhe o peso da bola, né? E tem um diâmetro aproximado de 22 centímetros, então a bola sempre é do mesmo tamanho, o que varia é o peso. E depois disso a gente tem os pinos, né, que são revestidos de plástico com uma altura de 50 centímetros, né, e tem 20 centímetros de diâmetro da metade da altura e 7 na base, né, que seria a parte mais gordinha, então ela tem 20 centímetros de diâmetro, e a parte da cabeça do pino, que é um pouco menor. Ele tem um peso aproximadamente de 1,5 kg, né? Padrão para todos os pinos nas competições oficiais, né? São numerados e devem ficar cerca de 30 centímetros de distância um do outro, né? Contendo no centro um pino no centro, né? E a distância de 30 centímetros um do outro. E devem ser posicionados em formato de triângulo na pista para que seja realizada a jogada. Em relação às regras e à pontuação, então, os pontos são marcados em quadros, né, que são chamados frames, né, que representam uma rodada composta por 2 jogadas, ou seja, uma rodada o atleta tem direito a fazer 2 lançamentos, exceto quando ele executa o strike na primeira rodada, ou na última rodada que ele ganha, né, mais um arremesso, né, como eu já havia falado inicialmente. E como que funciona, então, como que a marcação dos pontos e as jogadas? Então a gente começa pelo strike. O que é o strike? Né? Ocorre quando todos os pinos são derrubados no primeiro lançamento do frame. Né? Então,
quando for a minha vez de jogar, eu efetuei o lançamento da bola e eu consegui derrubar todos os pinos, então eu marco um strike. Isso acontece quando o jogador, e isso acontece, né? E o jogador ganha o direito de jogar mais 2 bolas como bônus após o seu strike. E a pontuação, como que é feita? A pontuação são 10 pontos mais o número de pinos derrubados nas suas próximas 2 jogadas. Ou seja, eu marco a pontuação do strike mais a pontuação dos pinos que eu derrubar depois nas outras chances que eu recebi. E a gente tem o duplo, né? O que é o duplo? O duplo ocorre quando são realizados 2 strikes consecutivos. Então, com a pontuação de 20 pontos, né, 10 de cada strike, mais o número de pontos do primeiro lançamento feito após o segundo strike, né? E tem o triplo, que ocorre quando são feitos 3 strikes consecutivos em um mesmo frame, né, por meio da jogada bônus, que acontece, e ele tem uma pontuação de 30 pontos. E a gente tem o sparring. O que é o sparring? Então, acontece quando os pinos não forem derrubados no primeiro lançamento. Ou seja, eu fiz o primeiro lançamento lá, não fiz um strike, então é considerado um sparring, que daí é contado a pontuação dos pinos que eu derrubei, e daí eu tenho o direito do segundo lançamento. Então, daí no segundo arremesso do mesmo frame, nesse caso o jogador ganha uma bola bônus, né? E a pontuação de 10 pontos mais a pontuação que ele fez na primeira jogada, né? Que foi derrubar as bolas. O erro, quando que acontece? Acontece quando, após os 2 lançamentos do frame, né? Da sua vez de jogar, os 10 pinos não forem derrubados, a não ser que os pinos que ficaram em pé formem um spleen. Eu vou explicar o que é o spleen. O spleen, ele ocorre quando após o primeiro lançamento do frame, né, o pino 1 é derrubado e restam pinos em pé, desde que, algumas têm as suas exceções, né, que pelo menos um pino tenha caído entre os pinos que ficarem em pé. Por exemplo, cai lá alguns pinos, mas ficam em pé o 7, o 9, ou o 3 e o 10, entre eles, né, então é considerado o spin. E nós temos a falta, né? O que seria a falta? A falta é quando o jogador ultrapassa a linha de falta na hora de lançamentos, né? Ou a quantidade de vezes que ele cometeu essa falta, né? Então, o que acontece? A pontuação. Em caso de falta, nenhum pino derrubado é contado quando ele tem essa falta. E a falha? A falha se dá no total de jogadas, né, do jogador que somente obtiver pontos no primeiro lançamento, e o segundo se dará como erro, entendeu? Então a falta só acontece, a falha, desculpa, acontece se o total das jogadas o jogador somente obtiver pontos no primeiro lançamento. Quando ele fizer o segundo lançamento, não se dará como erro, né? Ou seja, a pontuação são creditados apenas no primeiro lançamento. Tranquilos, galera? Então, a gente fecha hoje o nosso conteúdo de boliche. Na nossa próxima aula, então, a gente começa a falar sobre um outro esporte de precisão, que também é um esporte paraolímpico, que é a bocha. Tranquilos, galera? Então, forte abraço, beijos e até a nossa próxima aula.